Vamos ouvir a palavra, vamos tirar o som aos telemóveis, vamos agora concentrar, não abrir notificações, não abrir e-mails, não jogar joguinhos. Agora é para a palavra, é para dar toda a atenção à palavra, ok? Certo? Vamos ao livro de Zacarias. Estavam com saudades de Zacarias? Ninguém tinha saudades de Zacarias. Querem entristecer o profeta. Temos estado a falar do profeta Zacarias, do tempo em que Deus ele estava a restaurar o povo, estava a restaurar o seu povo, depois de um tempo de sofrimento, depois de um tempo de exílio, que eles estiveram na Babilónia durante 70 anos, e Deus estava a restaurar o seu povo. E em tempo de restauração, Deus quer formar um povo segundo o seu coração. Deus quer formar um povo segundo o seu coração. A restauração de Deus não é só para nós ficarmos confortáveis e sem dificuldades. A restauração de Deus é para nos formar também. Nós às vezes achamos que Deus só tem algo para fazer em nós quando estamos a passar por dificuldades. E é verdade que os tempos difíceis são formativos, são muito formativos. Não é? Alguém já descobriu isso? Os tempos difíceis são muito formativos, puxam por nós, desafiam-nos, e quando estamos a passar por tempos difíceis, vamos mais a Deus, buscamos mais a Deus e dizemos: Deus, muda-me, eu preciso de Ti, preciso da Tua paz, preciso da Tua sabedoria para lidar com esta situação difícil, preciso de ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade, porque eu não sei, estou desorientado, estou aflito. Nos tempos difíceis é esse o nosso discurso. Nos tempos bons, às vezes não nos lembramos tanto que Deus ele quer fazer também. Ele quer nos mudar também. Ele quer continuar a aperfeiçoar-nos, Ele quer continuar a trabalhar em nós, como ouvíamos. Quer continuar a fazer a sua obra em nós. E em tempos de restauração é isso que Deus quer fazer. Em tempos de bonança, em tempos tranquilos, Deus quer formar um povo segundo o seu coração. E Zacarias 10 fala-nos disso. Zacarias 9 já tínhamos visto, não é? Algumas coisas, algumas características do povo de Deus, e no capítulo 10 Deus continua a falar que tipo de povo é que Ele quer, que tipo de povo é que Ele quer formar. E nós queremos ser esse povo que Deus quer formar. Amém? Queremos ser o povo formado por Deus, moldado por Deus. Então vamos ler a palavra, porque Deus quer falar connosco nesta manhã. Versículo 1 a 5 do capítulo 10. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Diz assim: peçam ao Senhor chuvas da primavera. Peçam ao Senhor chuvas da primavera, e o Senhor que manda os relâmpagos vos enviará chuva abundante que fará reverdecer os vossos campos. Os ídolos que vocês consultam dão respostas falsas. As revelações dos adivinhos são mentirosas. O que eles predizem não tem sentido e consolam inutilmente. É por isso que o povo anda a vaguear e sofre como um rebanho sem pastor. Por isso, diz o Senhor, estou irritado contra os pastores que guiam o meu povo e vou castigar os seus chefes. O Senhor Todo-Poderoso inspecionou o seu rebanho, o povo de Judá, e fez deles cavalos vitoriosos de combate. Dele sairão chefes poderosos que serão como uma pedra angular, como uma estaca de tenda, como um arco de guerra. Serão valentes guerreiros que calcam aos pés os seus inimigos como o pó das ruas. Combaterão porque o Senhor está com eles e cobrirão de vergonha os cavaleiros inimigos. Amém. Então, logo no primeiro versículo nós temos uma ordem. Peçam ao Senhor. Peçam ao Senhor. O que é que pode haver de mais simples? Peçam ao Senhor. Peçam ao Senhor e Ele vos enviará chuva abundante. Ele dará vida à vossa terra. Peçam ao Senhor e Ele fará reverdecer os vossos campos. Ele vai trazer vida aos vossos campos. Ele vai renovar a vossa vida. Peçam ao Senhor. O povo de Israel estava a sair de um turbilhão, Deus estava a restaurá-los, Deus estava a libertá-los, estava a começar uma nova estação
Não é? Então é apropriada esta imagem dos campos a reverdecer. É uma nova estação que estava a começar. E o que é que Deus manda fazer? Peçam. Peçam. É uma coisa simples, não é? O que é pedir? O que é pedir? É manifestar uma necessidade. Não é? Manifestar uma necessidade de alguém. Jesus convida-nos a fazer precisamente isso no Novo Testamento. Alguém se lembra de uma passagem? Peçam e Deus vos dará. Procurem e hão de encontrar. Batam à porta e ela há de abrir-se-vos, pois aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. E a quem bate, a porta se abrirá. Qual de vocês que seja pai seria capaz de dar uma pedra ao filho quando este lhe pedisse pão? Ou quem lhe daria uma cobra quando lhe pedisse peixe? Ora, se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que lhes pedirem. Peçam. É uma coisa simples pedir, mas pedir é algo que manifesta, que tem, na superfície é simples, mas há coisas profundas associadas a pedir. O que é que um pedido manifesta? O que é que um pedido manifesta? Ideias. Quando eu peço alguma coisa, o que é que está por trás? Necessidade. Fé. Porquê? Sim, quando pedimos alguma coisa, temos confiança, alguma confiança de que a pessoa a quem nós estamos a pedir alguma coisa tem capacidade para nos dar. Não é? Senão não faz sentido. Mas, humildade, não é? Quando alguém pede alguma coisa, está-se a colocar numa posição de fraqueza. Não é? De fraqueza. Eu estou a pedir. Eu estou também a depender. Manifesta dependência. Quando eu peço alguma coisa, eu estou a depender de alguém para me dar aquilo que eu preciso para satisfazer a minha necessidade. Fé, confiança, todas essas coisas estão na base de pedir. Então, pedir alguma coisa é simples, é um ato simples, mas pode ser muito complicado. Pode ser complicado, porque é difícil para nós. É difícil para nós ser humildes, é difícil para nós depender e é difícil para nós ter fé e é difícil para nós confiar. Mas é este povo que Deus quer formar. Deus quer formar um povo que depende dele. Por isso ele diz, peçam. É este povo que Deus quer. O problema é que para nós é difícil, não gostamos de nos colocar numa posição de fraqueza, não gostamos de ter que depender de alguém. E o nosso primeiro impulso por causa disso não é pedir. Não é pedir a Deus o que precisamos. O nosso primeiro impulso não é depender dele. Qual é o nosso primeiro impulso quando temos alguma necessidade? O nosso primeiro impulso é o quê? É arranjar um esquema. Arranjar um esquema, uma forma humana de fazer as coisas acontecer, de ir buscar aquilo que precisamos. E era exatamente isso que o povo de Israel estava a fazer. Esquemas humanos. Não é? O que é que Deus diz? Como é que Deus os repreende? No versículo 2, os ídolos que vocês consultam dão respostas falsas. As revelações dos adivinhos são mentirosas. O que eles predizem não tem sentido e consolam inutilmente. É por isso que o povo anda a vaguear e sofre como um rebanho sem pastor. Porque não pede. É muito triste esta condição, não é? De alguém que conhece Deus, mas em vez de confiar em Deus, confia em coisas inferiores. Escolhe confiar em coisas inferiores. É muito triste quando temos o Deus Todo-Poderoso que nos diz, peçam, e nós, na altura da necessidade, vamos procurar o suprimento em coisas inferiores. É triste. Nós não gostamos de pedir, porque nós sabemos também, não gostamos de pedir a Deus, porque nós sabemos também que Deus, Ele não quer apenas dar-nos coisas. Ele não quer apenas dar-nos coisas. Isso é um problema para nós, porque muitos de nós
O que queremos de Deus é que Ele resolva os nossos problemas e mais nada. E nós sabemos, no fundo, que Deus, Ele não quer só resolver os nossos problemas. Ele quer resolver-nos a nós. E nós não queremos ser resolvidos. Por isso não vamos a Deus, não vamos à sua presença. Porque às vezes os nossos pedidos, nós vamos perceber que aquilo que nós pensávamos que eram nossas necessidades, não eram bem as nossas necessidades. E Deus vai nos confrontar com algumas coisas. E Deus vai nos dizer, esse pedido, se calhar é um pedido egoísta, se calhar não é isso que tu precisas, se calhar tu precisas é de pedir outras coisas que tu pensavas que não precisavas, mas se calhar é isso exatamente que tu precisas. Já diz em Tiago, não é, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos para satisfazer as nossas próprias paixões. Não é? Pedimos de forma egoísta. Deus, Ele quer nos abençoar. E como lemos lá, Deus, Ele quer-nos... Deus é Pai, Ele quer nos dar coisas boas. Mas Ele quer fazer mais do que isso. Ele quer fazer mais do que isso. Deus, Ele quer moldar-nos. Ele quer transformar-nos. E nós, por não querermos ser transformados, vamos então tentar satisfazer as nossas necessidades em coisas inferiores. E fala aqui de adivinhos, não é? De adivinhos, de ídolos, que é bem mais conveniente. Não é? Na nossa cultura existe muito o hábito das pessoas irem à bruxa, não é? Das pessoas irem consultar adivinhos e pessoas que dizem que mexem com o oculto. Não é? Por acaso, no espaço que estamos a alugar, logo ao lado tem uma loja de tarot. Não é? São tarólogas, diz lá. Portanto, estamos mesmo no sítio certo. Mas isso está... por acaso, andei já a ver em vários sítios, nos centros comerciais, em vários centros comerciais são antigos, as lojas são baratas. Há montes de pessoas a fazer isso, montes de lojas do oculto. Porque as pessoas gostam de consultar isso. Porquê? Porque é um serviço. Vai, paga-se, dizem que muitas vezes o que as pessoas querem ouvir e no strings attached. Não é? Não há qualquer vínculo. Não é? Agora, com Deus, nós sabemos que não é assim. Deus não é um tarólogo, nem é um adivinho. Deus não é um gênio da lâmpada que a gente vai, pede, Ele dá o que precisamos e a gente vai embora. Não, Deus, Ele quer muito mais do que isso. E não é nada conveniente. Na nossa cultura também é muito hábito as pessoas pedirem coisas a estátuas, a santos, pessoas que já estão mortas, pessoas que já morreram, que já não estão cá, que não têm poder nenhum. Mas é muito hábito, é muito cultural fazer isso. E é super conveniente, porque as estátuas não vão pedir nada de nós. Não vão pedir nada. Não falam, não ouvem, não têm nada não têm nada para nos confrontar, não nos confrontam com nada. Deus não é assim. Deus é um Deus vivo. E é um Deus que quer nada menos do que toda a nossa vida, do que governar toda a nossa vida. E nós que somos evangélicos e que não vamos nem à bruxa, nem oramos a estátuas, nem nada disso, nós temos os nossos próprios ídolos, temos as nossas próprias formas humanas de procurar satisfação para as nossas necessidades. Somos mais subtis, às vezes. Somos mais criativos. Não é? Em vez de confiar em Deus, tomamos atalhos na vida. Não é? Estamos a passar necessidades, então não vou pagar este imposto, vou tentar fugir. Não é? Estamos em necessidades, então olha, vou cortar no dízimo, vou cortar nas ofertas. Não é? Porquê? Porque eu não confio em Deus. Eu não confio que Deus vai cuidar de mim. Isso é idolatria. Isso é isto que está a acontecer aqui. Então, temos muitas formas, nós temos muitas formas de ser idólatras, só que é mais subtil. Não é? Então, mas Deus, Ele não vai ceder. Deus, Ele não vai ceder. É inegociável para Deus. Deus quer trabalhar em nós. Deus quer transformar-nos. Ele quer abençoar-nos. Ele quer cuidar de nós. Ele quer suprir as nossas necessidades. Mas Ele quer também um povo que dependa dele. Dependência.
para que Ele transforme, para que Ele nos conduza na vida. Deus, Ele quer ser Pai. Deus, Ele quer ser Pai, não quer ser não quer ser um serviço. Não quer ser alguém a quem nós recorremos só em alturas de necessidade. Ele quer ser Pai para todas as horas, para todos os minutos, para toda a vida. E se nós confiarmos em coisas inferiores, nós vamos passar ao lado do propósito de Deus. Nós não vamos deixar que Deus nos molde. A nossa vida não vai estar nas mãos dele. Quando nós confiamos em coisas inferiores, a nossa vida vai estar nas mãos dessas coisas inferiores. Porque as pessoas a quem nós pedimos, aquilo em quem nós confiamos, isso é aí está a nossa dependência. Aí está a nossa dependência. Eu não estou a dizer que é mau a gente manifestar necessidades, e somos igreja para isso, somos família para isso, e quando alguém passa alguma necessidade não tem que ficar calado. Essa ideia do tenho que sofrer sozinho, isso não é da Bíblia, nem é da família. Não é? Mas a nossa última confiança, nós não fazemos as coisas pela calada. A nossa última confiança está em Deus. E é aí que nós precisamos de focar a nossa mente. E quando nós confiamos em coisas inferiores, aí somos rebanho sem pastor. E sofremos. Está aqui no versículo 2. O povo anda a vaguear, sofre como rebanho sem pastor. E Deus fica irritado com isso. Deus irrita-se. Deus irrita-se. Versículo 3. Por isso diz o Senhor, estou irritado contra os pastores que guiam o meu povo e vou castigar os seus chefes. Deus irrita-se porque Deus detesta aquilo que destrói o seu povo. E confiar em coisas inferiores destrói. E depender de coisas inferiores destrói. Deus fala aqui de castigar os chefes do povo de Israel, porque quem lidera tem mais responsabilidade. Quem lidera é quem guia, é quem ensina e, portanto, tem que ser o primeiro a dar o exemplo. É. E quando os chefes são corruptos, quando os chefes não têm caráter, quando guiam mal o povo, em vez de o levar em direção ao cumprimento do propósito de Deus, levam-nos a confiar em coisas inferiores, em coisas humanas, esses chefes vão dar contas a Deus. E esses chefes vão ser confrontados com Deus. Ou quando vivem em imoralidade, sem temor nenhum, como vemos aí, que permitem abuso dos mais fracos e encobrem. E esses chefes vão ter que dar contas a Deus. E esses chefes são alvo da irritação de Deus. E nós, quando vemos esse tipo de coisas, nós ficamos revoltados e dizemos, tem que ser feita justiça. E é verdade. É verdade, os líderes devem ser os primeiros a mostrar o caráter de Deus. Mas querem ver uma grande novidade que o Novo Testamento nos vem trazer? Uma grande novidade. Apocalipse 1, versículo 5. Cristo ama-nos e pela sua morte libertou-nos dos nossos pecados. Agora, Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele seja dada glória e poder para todo o sempre. Amém. Quem são os sacerdotes? Quem são aqueles que guiam? Quem são os guias? Quem são aqueles que têm a tarefa de mostrar o caráter de Deus? De representar Deus? De serem embaixadores de Deus? É os pastores. É os que têm o título. Todos nós. Todos nós. No tempo da nova aliança, todos são guias. E Deus quer formar um povo de guias. Deus quer formar um povo de sacerdotes. Deus quer formar um povo de líderes. Cristo libertou-nos para isso. Está aqui. Ele ama-nos, pela sua morte, libertou-nos dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Então esta advertência em Zacarias é para nós. É para todos nós. É para todos nós. Há quem pense que aqueles que têm título têm que ser mais crentes do que os outros. Aqueles que têm um título, o pastor, ou o missionário, ou este ou aquele A, B ou C.
ou o evangelista A, B ou C. Há quem pense que há quem pense. É uma mentalidade que é muito generalizada. Está aí a ideia de que essas pessoas têm que ser mais crentes do que o resto. É uma mentalidade que nós estamos em mês de comemorar a Reforma Protestante. São 504, penso que são 504 anos da Reforma Protestante. Foi uma mentalidade que os reformadores da Reforma Protestante lutaram para eliminar. Essa mentalidade que há uns especiais, que esses sim têm que ser religiosos, esses sim têm que ser mesmo crentes, e depois há uma massa, um montão, uma multidão, que esses, pronto, são mais ou menos. Não se espera tanto, são os leigos. Não é? Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. É verdade, há graus diferentes de responsabilidade, nem toda a gente tem o mesmo grau de responsabilidade, e quem tem um título porque tem mais responsabilidade, e é verdade isso, e quem tem um título tem menos espaço para falhar, menos espaço, e não se pode escamotear isso, é a realidade. Tem menos espaço para falhar porque tem mais exigência sobre si, tem os holofotes sobre si, e tem que ser exemplo, apesar de ser humano, e também falhar, mas há menos espaço. Agora, quem não tem título tem exatamente o mesmo chamado. Ninguém tem chamado para ser 70% crente ou 80% crente. Toda a gente tem chamado para ser 100% crente. Então vamos pensar, aquilo que nós esperamos dos nossos líderes é aquilo que nós devemos esperar de nós próprios. Aquilo que nós esperamos dos nossos líderes é aquilo que nós devemos esperar de nós próprios. E é aquilo que Deus espera de nós. Esperas que os teus líderes sirvam a Deus? Esperas que os teus líderes cuidem de pessoas? Esperas que os teus líderes sacrifiquem o seu tempo para cuidar? É isso que deves esperar de ti próprio. É isso que Deus espera de ti. Esperas que os teus líderes levem a igreja a sério? Esperas que os teus líderes levem a vida a sério, incluindo a igreja? Esperas que os teus líderes sejam constantes? É isso que deves esperar de ti próprio. É isso que Deus espera de ti. Esperas que os teus líderes tenham comunhão com Deus? Esperas que os teus líderes tenham palavra? Esperas que os teus líderes estudem, leiam a Bíblia, se preparem? É isso que deves esperar de ti próprio. É isso que Deus espera de ti. Guias e sacerdotes, todos somos chamados para isso. E ninguém tem menos dever de ser crente. Toda a gente tem o mesmo. E Deus irrita-se com maus guias. Deus irrita-se com guias que guiam mal. E quando nós vivemos como se não tivéssemos o chamado de ministrar ao povo, como se não tivéssemos o chamado de ser sacerdotes de Deus, como se não tivéssemos essa responsabilidade de ser representantes de Deus na terra, que é isso que cada um de nós que segue Cristo, cada um de nós que é filho de Deus, tem o chamado para fazer. Então nós estamos a ser maus líderes. Estamos a formar rebanhos sem pastores. Qual é o teu rebanho? Qual é o teu rebanho? A tua casa? A tua família? Quem são as pessoas que tens responsabilidade para liderar? Pessoas, ministérios na igreja? Pessoas à volta? Essas pessoas estão à espera da tua liderança. E como os líderes maus de Israel, que estavam a levar o povo a confiar em coisas inferiores, nós temos de ter muito cuidado para não levarmos o nosso povo, para não levarmos as pessoas que nos seguem a confiar em coisas inferiores. E é o nosso exemplo é que vai mostrar isso. O nosso exemplo ensina. Claro, as nossas palavras também têm que ensinar. Mas há consequências. Há consequências, como havia consequências para o povo de Israel, também há consequências para os maus sacerdotes. E olha, desde logo,
Quem não é guia, quem se demite dessa responsabilidade, desde logo fica aquém do propósito de Deus. Desde logo vive uma vida pobre, vive uma vida espiritual pobre. Desde logo está a passar ao lado do ideal de Deus para a sua vida. Isso é um grande castigo. Isso é um grande castigo. E mais, não apenas quem é mau sacerdote, quem se demite dessa responsabilidade, fica aquém, mas leva os outros também a ficar aquém. Os outros que têm a responsabilidade de liderar. E as pessoas que se perdem porque nós não as pastoreamos. Que grande castigo. Os nossos filhos perderem-se porque nós não os pastoreamos. Que grande castigo. Muito cuidado. Porque os nossos filhos são as nossas primeiras ovelhas. Estamos a pastoreá-los? Estamos a ensiná-los a confiarem em Deus? Estamos a ensiná-los a pedir a Deus? Ou estamos a ensiná-los a depender de coisas inferiores? Estamos a ensiná-los com o nosso exemplo e com as nossas palavras a terem a palavra de Deus como a base da sua vida? Ou estamos a ensiná-los que a palavra de Deus é uma coisa, sim, uma coisa que nós lemos ao domingo? É isso que estamos a ensinar. E quem fala em filhos, fala em outras pessoas à nossa volta. A nossa família, mais geral, o nosso cônjuge, a nossa mulher. Que tipo de exemplo nós estamos a dar? Muito cuidado, porque nós somos chamados para pastorear. E temos de pastorear com o exemplo e com as palavras. E cuidado, porque o diabo anda aí. O diabo anda em derredor, buscando a quem possa devorar. E ele não brinca. E se não houver uma fundação firme na palavra de Deus, ele vai atacar. E ele vai devorar. Então, muito cuidado, porque isto é sério. Muito cuidado. Como é que são os líderes segundo o coração de Deus? Vamos ver que tipo de líderes Deus quer formar, que tipo de povo Deus quer formar. O Senhor Todo-Poderoso inspecionou, está no versículo 3, na segunda parte. O Senhor Todo-Poderoso inspecionou o seu rebanho, o povo de Judá, e fez deles cavalos vitoriosos de combate. O Senhor Todo-Poderoso inspecionou o seu rebanho, o povo de Judá, e fez deles cavalos vitoriosos de combate. Deus fortaleceu Israel e os seus líderes para, no tempo de restauração que eles estavam a viver, eles pudessem ser fortes, pudessem ser como cavalos vitoriosos de combate. Deus quer formar um povo assim. Deus irrita-se e há consequências para os nossos atos. E as consequências negativas para o nosso mau sacerdócio não é para nos desanimar, é para nos despertar. É para nos formar. É para nós entendermos. Para nós darmos lugar a Deus. Darmos lugar a Deus para Ele poder trabalhar em nós. Não basta cantar, é preciso viver. Deus, Ele quer mesmo trabalhar. E nós precisamos de lhe dar lugar. Precisamos estar dispostos a ser moldados por Ele. Exatamente para sermos, não é para sermos uns pobrezinhos, não é para sermos uns coitadinhos, é para sermos cavalos vitoriosos de combate. É para sermos soldados valorosos. É para sermos vitoriosos. E não desistirmos. Para sermos um povo pronto para a guerra. Um povo vitorioso. Esta é a terceira característica que nós vemos aqui. Um povo que depende, um povo de líderes e de guias e um povo vitorioso. Versículo 4. Deles sairão chefes poderosos, que serão como uma pedra angular, como uma estaca de tenda, como um arco de guerra. Prontos para a guerra. Não é uma guerra física, ok? E nos tempos que estamos a viver é cada vez mais importante lembrar isso. A nossa guerra não é uma guerra física de atacar pessoas, de hostilizar pessoas, mesmo que pensem diametralmente diferente de nós, mesmo que sejam radicalmente diferentes de nós, mesmo que a gente discorde em absoluto de tudo o que elas dizem e pensam e fazem.
A nossa guerra não é para atacar pessoas, sejam elas quem forem. A nossa guerra é para ser lutada na dependência de Deus, como Jesus fez na cruz. Aqueles que o estavam a matar, Deus orou por eles. Deus pediu perdão a Deus por eles. Essa é a nossa guerra. Uma guerra em que as nossas armas são a palavra de Deus, são a dependência de Deus, são a oração, são o louvor, são a comunhão. Essas são as armas do povo de Deus. E essas são as armas que nos dão a vitória. A nossa fé é que nos dá a vitória. E é preciso mudarmos o chip e percebermos que estamos numa guerra e que temos de a lutar. E que a luta nessa guerra não é sermos hostis, não é sermos agressivos para as pessoas. É amarmos as pessoas. Amarmos Deus acima de tudo e amarmos as pessoas de forma semelhante. E do rebanho, deste rebanho, Deus tira pessoas com mais responsabilidade. Deus tira chefes, mas todos são chamados para ser esses chefes. Já vimos que Jesus veio revelar isso, Ele veio formar esse povo. Ele está a formar esse povo. E aqui no versículo 4 diz como é que eles são. São chefes que são como uma pedra angular, como uma estaca de tenda, como um arco de guerra. Pedra angular. Onde é que já ouvimos esta expressão? Os chefes é suposto serem uma pedra angular, mas estão assentes na única e verdadeira pedra angular. E essa pedra angular é Cristo. Atos dos Apóstolos, podemos abrir já agora, Atos 4, versículo 11. Atos 4, 11. Este Jesus, como diz a Escritura, é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas que veio tornar-se a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Então nós começamos com dependência, começamos com peçam e terminamos com dependência. Depende da pedra. É a pedra angular que te suporta. Não há salvação em mais ninguém. E Jesus, Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar da nossa irresponsabilidade. Ele quer nos salvar da nossa idolatria. Ele quer nos salvar dos nossos erros de pensamento que veem os líderes com título como aqueles que têm o dever de ser religiosos, têm o dever de ser crentes e que nos vê a nós, ou que vê quem não tem esse título como um crente de segunda categoria, que não tem tanta responsabilidade, não tem tanta obrigação. Jesus quer nos salvar disso. Ele quer ser a nossa pedra principal para nós entendermos qual é a verdade e vivermos na verdade. É isso que Jesus quer fazer. Então vamos para a verdade e vamos construir o nosso edifício em cima dessa pedra principal. Ele quer nos transformar em chefes valentes. Valentes guerreiros. Versículo 5. Valentes guerreiros que calcam aos pés os seus inimigos, como o pó das ruas. Combaterão, porque o Senhor está com eles, e cobrirão de vergonha os cavaleiros inimigos. É isto que Deus quer fazer. Na nossa vida, valentes guerreiros que calcam aos pés os seus inimigos, como o pó das ruas. Combaterão, porque o Senhor está com eles, e cobrirão de vergonha os cavaleiros inimigos. Quem são os nossos inimigos? Quem são os cavaleiros inimigos? São os poderes das trevas que nos querem destruir. E esses são os nossos inimigos. Não são pessoas, não é a pessoa num emprego que nos faz a vida negra, não é o vizinho que faz muito barulho, que não nos cumprimenta, não é aquele que vota no candidato que nós não gostamos. Não são esses os nossos inimigos. Os nossos inimigos são os poderes das trevas que nos querem destruir e manter as pessoas na escuridão, manter as pessoas na ignorância. E esses são os poderes das trevas que nos querem pôr na nossa mente a mentalidade de que nós somos apenas um crentezinho. Que querem tirar, que nos querem enganar e não nos deixar entender que nós somos chamados para ser guias, para sermos líderes.
E esses poderes das trevas, é isso que querem. Mas em Cristo nós podemos vencer, porque Ele já tem a vitória. E quando o Senhor está com eles, quando o Senhor está connosco e quando nós combatemos com Ele, nós sairemos vitoriosos e cobriremos de vergonha os cavaleiros inimigos. E isto de ser guerreiro, eu às vezes já ouvi pessoas com uma coisa muito triunfalista, muito idealizada. Eu sou um guerreiro e tal, sou um guerreiro, mas depois na vida, a guerra da vida, do dia a dia, era um desastre, uma desgraça. Era só o guerreiro do idealizado. O guerreiro eu sou um guerreiro, vou combater e tal. Mas onde é que está isso? Onde é que está a guerra? A guerra é o quê? A guerra não é uma coisa abstrata que anda aí. A guerra é travada nas mais pequenas coisas. É travada na relação com o nosso cônjuge. É travada naquilo que nós fazemos quando mais ninguém está a ver. É travada no nosso trabalho, nas pessoas com quem nós não temos nada em comum, mas que somos chamados para brilhar e ser luz para elas. A nossa guerra é travada aí. É travada no chão da vida. Não é travada aí. E sim, também em oração, também em batalha espiritual. Mas a batalha espiritual traduz-se em coisas do mundo real. Não é para ficar ali no éter. Então nós temos esse chamado para ser este povo. Este povo que depende de Deus, este povo que lidera, este povo que guia, este povo que é luz e este povo que vence. É esse o nosso chamado. Igreja, estamos nessa? Não é fácil a guerra. Não é nada fácil. Há muito aperto, há muita tensão, há conflito, há coisas para resolver. Não é fácil esta guerra. Mas a única maneira de triunfarmos é nós, uma e outra vez, repetidamente, todos os dias, todas as horas, voltarmos os nossos olhos para Cristo, a pedra angular. Percebemos como é que Cristo age, qual é o caráter de Cristo e como é que nós temos de agir, como é que nós temos de pensar, como é que nós temos de nos conduzirmos. Em submissão a Ele. Amém? Vamos ficar de pé nesta manhã e vamos orar, porque essa é a nossa arma. Nós travamos a guerra em oração. Não são os nossos esquemas humanos, para construir que nos vão dar a vitória. A nossa arma, uma das nossas armas é a oração. Oração segundo a palavra. E é nesse plano que nós temos de combater. Nesse patamar que nós temos de combater. Amém, Senhor. Queremos ser estes guerreiros, Pai, que combatem em oração, que combatem pela palavra, que fazem frente aos inimigos. Como diz a Tua palavra, as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. Senhor, mas ajuda-nos a entender como é que a guerra se trava, onde é que a guerra se trava. Ajuda-nos a entender, acima de tudo, onde é que está a vitória. Ajuda-nos a entender, acima de tudo, que é em Cristo que nós temos de vencer. É no caráter de Cristo que nós temos de vencer. É na semelhança de Cristo que nós temos de investir. Porque nada mais nos pode dar a vitória. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há outra rocha. Não há nada além de Cristo. Só trevas, só derrota, só desorientação e escuridão. Senhor, renova a nossa esperança, renova o nosso foco, renova o nosso ânimo. Senhor, renova a nossa visão, ajusta a nossa visão, para não nos deixarmos enganar, para não andarmos a combater no ar, a dar socos no ar. Ajuda-nos a ajustar o nosso foco para aquilo que verdadeiramente é o que nós devemos investir. Senhor, em nome de Jesus. Pai, que possas formar uma igreja assim, Senhor. Queremos ser essa igreja. Queremos ser uma igreja que combate, que não se combate uns aos outros, Pai, mas que combate os seus inimigos. Senhor, que combate com as armas da paz, Senhor, e que te glorifica acima de tudo, que tenha a preocupação, o desejo
e o anseio de glorificar o Teu nome acima de tudo, Senhor. Não é para nós, não é para nós, Senhor. É para Ti toda a glória. Se constrói alguma coisa, Pai, se há profundidade, nada disso se deve a nós. Tudo isso se deve a Ti. Então nós pedimos, Pai, seguimos a ordem e o mandamento da Tua palavra. Pedimos-te, Senhor, que faças aquilo que nós não temos poder para fazer, não temos capacidade para fazer. Faz a Tua vontade e, Senhor, e nós submetemos-nos a Ti e queremos nos submeter a Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Pai. Amém, amém. 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 Vamos para a guerra. Continuar na guerra. Isto é uma guerra que não acaba. A nossa guerra só termina, o nosso descanso só vem quando nós partirmos deste mundo. Amém? Até aí temos o descanso de Jesus, né? Que dá paz às nossas almas, que alivia o nosso fardo, né? E todos os que estão cansados e oprimidos, é com Ele que têm que ir ter. Nós temos que ir ter com Ele, temos que ir buscar. Vamos terminar então o nosso tempo.